Olá pessoal, somos do curso de Licenciatura em Matemática do Polo de Itanhaém, turma 3N2 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Estamos apresentando o vídeo do nosso projeto integrador do primeiro semestre de 2020. O nosso trabalho do projeto integrador nesse semestre foi desenvolver uma videoaula onde o tema escolhido pelo grupo foi referente à matéria do nono ano do ensino fundamental, o assunto funções, e com mais detalhes a função do primeiro grau, onde em nosso projeto pegamos uma questão aplicada no Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, no ano de 2016. Mas antes de chegar na questão, fizemos uma fundamentação teórica e uma demonstração do assunto a ser abordado. Após isso, explicamos o exercício. Esse tipo de questão é muito importante para quem vai prestar o Enem e vestibular. Lembrando que este foi um projeto integrador diferente de como fazíamos antigamente, devido ao surto de coronavírus. Mais adiante, meus colegas vão abordar um pouco mais sobre esse projeto integrador. Obrigada, Carlos, aí pela sua introdução. E eu vou falar um pouquinho por que nós resolvemos falar um pouco da parte histórica antes do conceito propriamente de função, né? Na maioria das matérias que a gente teve até agora, tais como planejamento de ensino, teorias da aprendizagem, o professor sempre coloca que antes de preparar uma aula ou de dar uma aula, é muito interessante abordar os conceitos históricos, né? Como que aquele assunto surgiu? Porque, na verdade, funções não surgiu de um dia para outro, não surgia assim do nada, né? Como é que foi que aconteceu tudo isso, né? Então, quando a gente começou a procurar, a gente percebeu que era ao longo de vários séculos que foi construído, cada pensador teve uma contribuição, e a gente colocou os principais, assim como Galileu Galileu, falando dos babilônicos, né, que colocou o correspondente ao quadrado, né? E isso para dar assim uma visão para o aluno, porque geralmente o jovem, a criança, ele é muito imediatista, né? Então quer a coisa rápida para mostrar que sim, que tudo vem aos poucos, né? Que o conhecimento ele é adquirido ao longo do tempo, que é preciso provar aquela teoria, né? Então, e para dar um pouco assim dessa coisa assim, né? Como é que foi que aconteceu? Para que eu vou usar isso? Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, aonde que eu vou utilizar isso? Como é que surgiu isso, né? Então, foi nisso que a gente pensou e eu achei bem interessante esse estudo, né? Essa pesquisa que a gente fez sobre a parte histórica. Tanto os primórdios começaram a estudar o assunto por causa das necessidades que eles tinham na época, né? E hoje também nós temos. É muito importante estudar o conceito de função. Ele tem várias aplicações, né? Atualmente, e facilita a nossa vida, né? Por exemplo, você quer medir o consumo de um carro, né? Ou quer saber numa obra quanto você vai precisar de funcionários para determinado tempo, quanto tempo, entendeu? Então, tem muitas aplicações e isso ajuda no nosso dia a dia, né? E agora eu vou passar para o meu amigo Alan, que ele vai contar um pouco do que aconteceu agora que a gente fez o trabalho em equipe, mas cada um na sua casa, né? Por conta desse nosso momento atual com o Covid. Então, até a próxima. O atual momento que estamos enfrentando com a pandemia, onde o isolamento está fazendo parte do cotidiano de todas as pessoas, inclusive dos alunos, obriga as escolas a buscar uma forma inovadora de solucionar esse problema, pensar fora da caixa, seguindo essas premissas
O atual Projeto Integrador 4 irá utilizar como fonte norteadora a tecnologia para o ensino. Esses recursos tecnológicos se fazem fundamentais como suporte para o ensino em todas as áreas de conhecimento. Permite diversificar as metodologias, conecta as aprendizagens de forma síncrona e assíncrona. Permite o estudo interativo de conteúdo, interligando os saberes. Desta forma, julgamos que a tecnologia é uma aliada imprescindível da aprendizagem e pode trazer diversos benefícios a todos os envolvidos neste grande empreendimento de ensinar e aprender. Iremos falar sobre a parte técnica para a execução do vídeo. Como é de conhecimento de todos, estamos passando por um momento difícil e, diante desse cenário provocado pela pandemia, foi necessário se reinventar para a elaboração e execução do trabalho. Com a tecnologia, foi possível driblar as dificuldades e, utilizando o WhatsApp, o Meet e o programa Vegas Pro, conseguimos elaborar o vídeo que atende à expectativa do que foi proposto para o projeto. Resolvemos uma equação do primeiro grau, demonstrando de forma didática e de fácil entendimento para extrair todas as informações contidas no texto e no gráfico, a ponto de determinar o coeficiente angular e as variáveis, e assim solucionar o problema. O exercício foi cuidadosamente escolhido, tendo como fonte o Enem, pois acreditamos que os jovens que têm grande interesse no exame nacional e assim chamar a atenção deles diante de um exercício que com certeza cairá no exame quando os mesmos forem fazer a prova. Diante do exposto, temos um resultado satisfatório utilizando a tecnologia para fins didáticos. Dando prosseguimento às falas dos meus amigos, o projeto integrador, como sempre, é um desafio. E este especialmente foi um desafio maior, pois não podemos aplicá-lo em sala de aula como sempre acontece devido à pandemia. Tivemos que fazer uma videoaula sobre funções. Esse foi o tema por nós escolhido. Acredito que a maioria do grupo tenha sido um aprendizado novo, especialmente no tocante à tecnologia. Tivemos que fazer muitas pesquisas. Além das pesquisas que nós fazemos usualmente para os projetos integradores, tivemos que pesquisar sobre técnicas de gravação, sobre software, conhecer um pouco as funções do nosso celular. E no fim, como colocar em vídeo a temática por nós escolhida. Funções. Bom, gente, a videoaula foi criada conforme material coletado por todos. Textos, imagens, áudios, vídeos, continuamos nos falando sempre por chamada de vídeo, pelo Google Drive, pelo WhatsApp. Bom, falamos sobre a linha histórica da função, a teoria e a função afim. Trouxemos exercícios com explicações detalhadas, inclusive com efeitos, o que foi bem legal. Sendo um que era do Enem. Entendemos que este é o futuro da educação no país, onde faz-se necessário a criação de novas metodologias de ensino que garantam a aprendizagem de forma que o aluno não apenas assimile regras e fórmulas de forma mecânica, mas sim que os motive a estudar e que de forma independente explore e pesquise, incitando a curiosidade. O grupo entende que as videoaulas devem fazer parte do cotidiano dos alunos pela rapidez e praticidade, podendo ser iniciadas em qualquer lugar, em qualquer horário, atuando como coadjuvante no ensino-aprendizagem. Para que tal empenho seja satisfatório, é necessário que os professores tenham conhecimento específico da utilização dessa tecnologia no ensino-aprendizagem, sendo desafiados a incorporar essas inovações em suas práticas pedagógicas.
Assim, o grupo entende que os alunos aprendem quando propomos desafios, quando os estimulamos e pretendemos, através desse recurso educativo, levar o conhecimento de forma lúdica, por meio de imagens e sons, com a utilização de uma linguagem que facilite o entendimento da temática proposta.